Olá, bom dia, ou talvez boa tarde, ou até mesmo boa noite. Eu não sei o horário que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo. Eu me chamo Tainara Suiane e eu sou uma das autoras desse trabalho, que é intitulado As Repressões da Infância e o seu Impacto na Prática Docente, Reflexões à Luz da Ideia de João dos Santos. Eu sou graduanda do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Ceará e construí esse trabalho junto com a minha orientadora, que se chama Patrícia Helena Carvalho Holanda. E agora eu já estou no processo de finalização do curso, e aí nós juntos escrevemos esse trabalho. Vamos lá. Na nossa introdução, a gente vai ver de onde surgiu e em quem a gente vai se basear. Pronto. Esse estudo ele vai explorar como as repressões sofridas durante a infância podem influenciar a formação da personalidade de um adulto. Só que aí a gente vai fazer um recorte e pensar nesse adulto como sendo um docente, como sendo um professor. E aí ele vai ser muito relevante na gente pensar isso, porque a gente pensando no papel de educador, de professor, ele vai estar sempre ligado ali às infâncias, a novas infâncias, né? A novas crianças. E aí é o nosso adulto, ele é moldado ou influenciado por suas próprias vivências e suas próprias infâncias e traz consigo essas experiências. Mas aí a gente traz essa problemática porque esse adulto vai estar lidando com novas infâncias e novas crianças. Então a gente vai se basear em João dos Santos, que é um grande intelectual, médico, psicanalista, pedagogo e psicopedagogo português. Bem como, mais uma coisa muito importante, é que ele é o pensador mais importante de saúde mental infantil lá em Portugal. E aí, a nossa pesquisa ela vai buscar analisar como essas experiências emocionais da infância dos professores, que é o nosso recorte, podem impactar diretamente na sua relação com os alunos durante o processo educativo. Então, a gente vai analisar tanto como essas influências infantis podem ser positivas, como podem ter sido negativas. E aqui por isso que eu coloquei a imagem de uma mulher e uma criança assim com mãozinha dada, e aqui uma questão mais de é um spoiler, mas de uma questão de repressão que ela tá ali acolhendo a si mesma. Então, como é que surgiu esse interesse? Bem, foi através de um grupo de estudos onde eu estava participando que a gente falava sobre as ideias psicopedagógicas de João dos Santos. Ele ocorreu de 2022 até 2023. E nessa parte a gente estava estudando o livro Ensaio sobre Educação 1, A Criança Quem É? Já fazia um tempo que a gente estava com esse livro, e aí nesse dia em específico a gente estava discutindo o capítulo 4, que é intitulado Escola de Pais e Escola de Filhos. Aí outras professoras que já eram formadas, que já estavam trabalhando em sala de aula, começaram a trazer algumas reflexões profundas do que elas entendiam do capítulo, né? E então elas linkavam isso com as experiências pessoais delas. E uma delas chegou a afirmar que ela se afeiçoava mais por crianças que se pareciam com ela quando ela era pequena. E outras professoras foram falando relatos parecidos. E outra afirmou, e essa foi muito tocante, por isso que eu lembro, ela falou assim, ó, na minha sala de aula, eu tenho uma criança muito tímida, que enfrenta dificuldades para interagir com os colegas. Eu sempre tento ajudá-la, porque sei como é difícil não conseguir se relacionar com os outros. Eu me vejo muito nela. Eu era assim. E aí, olhando esse primeiro relato e esse segundo relato, a gente entende essa conexão emocional que tem, que pode haver, né, entre o educador, o professor e o seu educando. E também a importância dessa autoconsciência na prática docente. Foi ela tendo essa autoconsciência e também reconhecendo que ela era assim quando criança, que ela conseguiu ajudar essa outra criança, que é criança hoje, né? Então foi a partir desse momento que eu comecei a entender algumas nuances fundamentais para a formação da nossa identidade docente, que tem várias, mas essa foi a primeira que eu percebi. Então vamos lá. Nesse tópico a gente vai trazer a influência das experiências infantis na identidade docente. Então eu pesquisei textos que me explicavam mais sobre essa identidade docente, essa identidade do professor, e eu achei textos de Veiga e de Lima e resolvi trazer eles aqui para poder me fundamentar teoricamente muito bem. Então, Veiga vai dizer assim: que essa identidade docente é uma articulação entre a formação pessoal e a profissional. É uma forma de um encontro
um confronto de experiências vivenciadas. Ou seja, vai ser essas experiências infantis que ele vivenciou durante a infância, sendo vivências, emoções e até mesmo repressões. Pequeno spoiler, repressões vão ser tratadas lá um pouquinho já no nosso trabalho, que podem influenciar a personalidade desse adulto, desse professor. E aí, depois disso, vem a nossa formação profissional. O que seria essa formação profissional? Seriam os nossos conhecimentos e habilidades que são adquiridos durante a nossa formação, os nossos textos lidos, a nossa base teórica. E seria, por fim, a prática docente, que seria essa manifestação das experiências pessoais, ou seja, minhas experiências infantis aqui, as minhas experiências na vida, a minha formação profissional, e eu juntar as duas, e a maneira como eu manifesto é a minha prática pedagógica. E então a gente já parte para a nossa metodologia, que foi de caráter qualitativo, que vai se aprofundar no mundo dos significados, de acordo com o Minayo, porque é uma realidade que, se for olhar assim, não é visível. Ela precisa ser exposta, precisa ser interpretada, e, né, por nós, os pesquisadores. O enfoque vai ser psicossocial e histórico-social, porque nós vamos buscar compreender as experiências emocionais e as repressões da infância e as suas implicações na prática docente. Os materiais que a gente utilizou foram as obras escritas de João dos Santos e obras sobre João dos Santos, que serviram mais como uma base teórica. Nós também usamos as aulas radiofônicas de João dos Santos, em especial a aula radiofônica de número 5, que é intitulada Uma Criança Exprime-se nas Suas Brincadeiras. E ela vai ser muito relevante, porque vai abordar como as repressões na infância podem impactar a vida dos adultos e, consequentemente, educadores, né? E também trabalhamos com um texto sobre a identidade docente, para que a gente entendesse a formação de um professor, que vai de um educador para um professor. A partir de agora, vamos para o nosso desenvolvimento. Eu estou correndo por causa do tempo. Vamos lá. A aula radiofônica de número 5, eu intitulei essa parte do texto como A Repressão. Porque nessa aula radiofônica, João dos Santos vai fazer uma análise da fala de 3 crianças que estavam falando sobre brincar e como eles gostavam de brincar, mas que alguns adultos não entendiam e acabavam achando que não era importante brincar, que eles estavam gastando tempo, que poderiam estar fazendo coisas mais produtivas. E então João dos Santos ele vai fazer uma análise da fala das crianças e uma análise de quem eram esses adultos e por que eles falavam isso, né? Então, João dos Santos ele vai enfatizar nesse momento que muitos adultos eles reprimem aspectos importantes da sua infância para se adaptar às exigências da vida adulta. E que isso vai criar uma barreira significativa para a compreensão das crianças, que foi exatamente o que aconteceu nessa aula radiofônica, né? Ele afirmou que a dificuldade em compreender as crianças está no fato de que o adulto, que já foi criança e para deixar de ser criança, foi reprimido. E quando ele é reprimido quando criança, ele acaba pegando esse aspecto, colocando dentro dele, e quando ele é adulto, ele reprime também. Ele se reprime, ele não deixa fazer aquilo. Ele foi reprimido por um adulto, não brinque, vai fazer mais coisas produtivas, ele se reprime na sua brincadeira, não brinca mais e vai tentar fazer algo produtivo, porque o adulto falou aquilo. E ele ainda complementa dizendo: a pessoa que não teve a oportunidade de ser criança, ou seja, de ser como criança, jamais compreenderá as crianças. Ou seja, a gente traz uma problemática muito grande aqui, né? Quando professores não entendem que talvez eles possam ter sido reprimidos nas suas infâncias, e eles não entendem as crianças hoje em dia. E eles acabam não fazendo esse momento de retrospecção, de se entender na terapia, conversar sobre isso, e acabam fazendo o mesmo. Se eles foram reprimidos, eles reprimem. E o que não é certo, né? Então, a falta de acesso no próprio passado emocional pode dificultar a capacidade do adulto ou professor de se conectar com o universo emocional dos seus educandos, dos seus alunos, prejudicando, então, o suporte emocional que deveria ser dado dentro da sala de aula. E aqui eu trago uma análise, como eu tinha falado já anteriormente, a repressão infantil, que é a supressão das experiências, cria essa barreira. Mas aí, para quebrar, só o que poderia ajudar nesse momento seria uma autoconsciência, um reconhecimento pelo professor e reflexão sobre as suas próprias experiências infantis, para que assim ele não repetisse e aí passasse sobre isso.
Na aula radiofônica também de número 5, João dos Santos vai discutir como a brincadeira é frequentemente negligenciada ou reprimida pelos adultos, como eu já disse anteriormente. Muitas vezes os adultos não percebem que eles próprios muitas vezes já foram privados dessa oportunidade durante a infância, e sem a vivência plena dessa infância, esses adultos tendem a reprimir as brincadeiras das crianças, que foi o que eu disse anteriormente. É, e reproduzindo novamente nessas novas gerações. E aqui, sem a vivência plena dessa infância, os adultos tendem a reprimir as brincadeiras. Um ciclo de repressão. Eles foram reprimidos, eles estão reprimindo, aí vai passar para a geração e vai continuar nesse ciclo. Então, a infância reprimida vai para a prática restritiva e uma nova geração de crianças reprimidas. E então, para a última parte do desenvolvimento, seria esse autoconhecimento e a docência. Porque há necessidade de haver isso, né? Porque a nossa identidade profissional de um professor, segundo a Veiga, vai ser construída pelo significado que cada professor, enquanto autor e autor, confere à atividade em que seu cotidiano, em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, suas representações, seus saberes e suas angústias e anseios. Então, para isso, né, como é parecido com o que eu disse anteriormente, tem a história de vida das pessoas, as experiências pessoais e profissionais, a reflexão, que é o processo de autoconhecimento e a análise das suas próprias infâncias e as suas próprias práticas, e a prática consciente, que é quando ele faz essa reflexão e percebe que não deve continuar esse ciclo. Então, João dos Santos vai enfatizar que o educador deve colocar-se ao nível da criança, dos seus problemas, das suas dificuldades e ser capaz mesmo de regressar com elas. E eu trouxe aqui uma seguinte situação. Uma criança cai no chão, mas não chora. No entanto, quando percebe que a sua chinela está quebrada, ela fica paralisada. O professor, então, observa e diz: é melhor não correr para não cair. A criança com a cabeça baixa começa a andar lentamente. Mais tarde, no recreio, o professor encontra a mesma criança, agora chorando. O que aconteceu? No primeiro momento, o professor pode pensar: deve ser por causa da chinela quebrada, talvez os seus responsáveis sejam muito exigentes com ela. Então ele vai até a criança. Ele tenta consolá-la, dizendo que não há motivo para se preocupar e que tudo vai ficar bem. Porém, o professor não percebeu que para aquela criança que ainda está se desenvolvendo, a situação é muito mais complexa do que ele parece. Ela ainda nem tem controle sobre as emoções, nem sobre como lidar com aquele imprevisto. Por isso o choro persistiu. Então o professor pensou e começou a refletir. E se fosse comigo, eu ficaria tranquilo. Eu poderia simplesmente ir descalço para casa. Não teria problema. Mas logo ele percebe: isso é fácil para mim, porque eu já sou adulto, eu já tenho as estratégias necessárias para lidar com isso. Mas para ela não. Ela ainda não possui. Então, o que é que acontece? Ao rememorar sua própria infância, o professor finalmente consegue compreender melhor a aluna, e ele vai até ela e pergunta com calma o motivo do choro. E para sua surpresa, a criança diz que está chorando porque não consegue brincar com a sandália quebrada. Percebendo a importância de dar uma solução para esse problema, o professor reflete novamente sobre sua infância e, com uma empatia, ele sugere que a criança brinque, mas brinque na parte do pátio em que seja mais adequado para brincar descalço. Assim, o choro se desfaz, a sandália é retirada e a criança vai brincar feliz. Então, a proposta de João dos Santos, com esse exemplo que eu dei para vocês, reflete a ideia de que o professor não deve se distanciar da criança, mas sim ao contrário, ele deve se reconectar com a sua própria infância, as suas vivências emocionais para compreender melhor o universo das crianças. Que então seria empatia, reflexão e estratégias. Aqui seria a perspectiva de João dos Santos, né? Para eles revisitarem as suas próprias infâncias. E na nossa conclusão, eu quero trazer aqui sobre a importância do conhecimento sobre o trabalho docente e sobre si mesmo, porque isso é muito importante. E então, essa reflexão sobre a prática e o próprio desenvolvimento vai ser essencial. E como vimos ao longo desse trabalho, a compreensão das repressões infantis e as suas implicações para a prática docente é um ponto crucial. E é isso, gente. Muito obrigada. Está aqui a conclusão e as nossas referências. Muito obrigada!